Oi, povo lindo do meu oitavo ano B! Como é que vocês estão? Eu estou com muitas saudades de vocês. Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Lusca Soares e eu estou aqui hoje, gente, para falar para vocês sobre mais um sistema que compõe o corpo dos seres humanos, que é o sistema respiratório, como vocês podem estar vendo aqui, ó, na imagem, certo? Gente, quando nós falamos de sistema respiratório, o que é que vem à cabeça de vocês? Qual é a função do sistema respiratório? Gente, a função do sistema respiratório, você vai me dizer aí do outro lado, né? Ah, é respirar, Lusca. Também. Mas para que essa respiração ela aconteça, o nosso sistema respiratório ele tem que desempenhar a função que é a realização das trocas gasosas. Nós respiramos o gás oxigênio e eliminamos o gás carbônico. Então, a função do nosso sistema respiratório é exatamente essa, gente. Realizar as trocas gasosas, certo? Mas para que essa função ela seja desempenhada com bastante eficiência, vamos conhecer um pouquinho dos processos que são desenvolvidos para que a gente alcance esse objetivo? Vamos lá. Gente, o primeiro passo para que a gente tenha eficiência nesse processo de respiração é o quê? É o processo que eu chamo de respiração celular. No início do ano nós vimos que é necessário que a gente se alimente, tenha uma alimentação equilibrada e que a partir dessa alimentação eu consiga extrair os nutrientes necessários. E que esses nutrientes são importantes porque eles vão nos oferecer energia, né? Eles entram nas nossas células para que junto com o oxigênio ele forneça energia para as nossas atividades. Então, é exatamente isso que nós chamamos de respiração celular. As nossas células elas necessitam respirar porque através desse processo de respiração ela vai nos oferecer energia necessária para a nossa sobrevivência. Então aqui, ó, os alimentos, eles contêm energia. Isso nós já temos visto, né? Essa energia dos alimentos é liberada através de um processo conhecido como respiração celular. É a respiração que ocorre no interior das nossas células em uma organela citoplasmática chamada de mitocôndrias, certo? A respiração, no entanto, só pode acontecer, ó, quando o oxigênio chega até as nossas células. Se o oxigênio não chega nas nossas células, o que é que acontece? Essa célula, ela morre. Aí aqui, ó, vamos lá. Eu tenho a minha célula, certo? Vamos supor que isso aqui seja uma célula. Aqui eu vou ter a glicose. Essa glicose, nós vimos lá, ó, quando estudamos o sistema digestório, que os alimentos, depois que eles são degradados, eles chegam no intestino delgado, são absorvidos e levados pela corrente sanguínea para entrar na célula. Qual é esse alimento que entra na célula? É a glicose, é o carboidrato. Essa glicose entra aqui na nossa célula. O oxigênio que nós respiramos, ele também entra aqui, ó, na nossa célula. E quando eu tenho glicose e oxigênio, eu vou transformar isso em quê? Eu vou liberar o gás carbônico, que é o que nós liberamos no nosso processo de respiração. Eu vou liberar água e, principalmente, eu vou liberar a energia que estava contida, ó, aqui na minha glicose. Então, como é que o nosso corpo ele produz energia? Alimento, junto com o oxigênio, entra na célula, vai sofrer uma reação química e vai liberar energia. Esse processo eu chamo de quê, gente? Um processo de respiração celular. Gente, e qual é o caminho percorrido pelo ar desde que ele entra no nosso corpo até chegar às nossas células? Ele tem que percorrer um caminho. Lá no sistema digestório nós vimos que os alimentos eles percorrem um caminho. Então, do mesmo jeito que os alimentos percorriam todos os órgãos do tubo digestório, o ar também vai percorrer todos os órgãos do sistema respiratório, certo? Então, quais são os órgãos que compõem o nosso sistema respiratório? O ar, ele vai chegar
né, a nós através das fossas nasais, né, do nariz, vai passar por um órgão chamado faringe. Lembrando, gente, que a faringe é um órgão comum ao sistema digestório e respiratório, né? Nós vimos lá no sistema digestório que para permitir a passagem do alimento, quando esse alimento chega na faringe, a epiglote fecha para permitir a passagem do alimento. Aqui, quando o ar chega na faringe, essa epiglote ela permanece aberta para permitir a passagem do ar. Então, eu tenho nariz, faringe, laringe, certo? Na laringe, onde eu tenho as minhas cordas vocais, que são responsáveis pelo som da minha voz. Quando o ar passa por essas cordas, elas vibram, dando a entonação da minha voz. Eu vou ter aqui, minha gente, a traqueia, certo? Eu tenho os brônquios, os bronquíolos e tenho os alvéolos pulmonares, que ficam localizados aonde? Nos meus pulmões, certo? São esses órgãos que compõem o sistema respiratório que vão capturar o oxigênio e vão levar esse oxigênio até o sangue por um processo que a gente chama de respiração o quê? Pulmonar. Tá ok? Então, aqui, ó, a gente tem o esquema do nosso sistema respiratório, ó. Eu tenho aqui, ó, a minha cavidade nasal, por onde esse ar entra, certo? Nós puxamos o ar pelo nariz. Depois, esse ar, ele vem aqui para essa região, ó, a faringe, tá vendo? Aqui na faringe eu tenho a epiglote. Essa minha epiglote, ela permanece aberta para permitir a passagem do ar. Seguida da faringe, o ar vem aqui, ó, para a laringe, ó, certo? Na laringe, esse ar vai vibrar para produzir o som da nossa voz. Eu tenho aqui a traqueia, ó, que ela é formada por anéis. Esses anéis são anéis cartilaginosos. Eles têm cílios que para reter as impurezas, certo? Por isso que às vezes a gente tosse e sai com aquela secreçãozinha, vulgo catarro, porque é produzida aqui, ó, nessa região da traqueia. Eu tenho os brônquios, ó. Vejam que esses brônquios, eles são também, ó, anéis cartilaginosos que já vão se ramificando e entrando aqui, ó, nos pulmões. Eu tenho os brônquios esquerdos e os brônquios direitos, tá vendo? Cada brônquio fica no interior de um pulmão, tá vendo? Nós temos dois pulmões, ó, o pulmão esquerdo e o pulmão direito. E no interior desses pulmões nós temos essas árvores aqui que chamam de árvores brônquicas. E cada árvore dessa tem várias estruturas menorzinhas, como se fossem uns cachinhos de uva, que são chamados, ó, de alvéolos pulmonares, certo? E aqui eu tenho essa região, esse músculo, que é chamado de diafragma, que é muito importante no processo de respiração, certo? Que a gente vai ver mais um pouquinho lá na frente. Gente, então vamos lá, começar o nosso tour pelo sistema respiratório humano. O primeiro órgão que faz parte do sistema respiratório são as narinas, né? E as fossas nasais, ó. Certo? E qual é a importância dessas narinas e dessas fossas nasais? Primeiro, gente, se a gente prestar bem atenção aqui nas nossas narinas, né? Que são os dois buraquinhos que nós temos aqui no nosso nariz, elas são chamadas de narinas. Elas vão ser forradas por um tecido cheio de pelinhos. Esses pelinhos nós chamamos de cílios. E esses cílios que estão aqui, eles são importantes porque esses cílios, eles têm a função de reter as impurezas. Então, quando a gente respira um ar e esse ar ele contém muitas partículas de impureza, essas partículas de impureza elas vão ficar presas, elas vão ficar retidas nesses cílios, certo? E de tanto ficar presa nesses cílios, elas vão formar aquelas estruturazinhas que vocês gostam de botar o dedo no nariz e depois comer, que a gente chama de catota, certo? Então, é muito importante que a gente mantenha esses cílios
aqui, ó, nas nossas narinas, porque esses cílios eles têm essa função importantíssima de reter as partículas de impureza, certo? Às vezes, quando você está fazendo uma faxina, que você está lá espanando, que você percebe, vai ter lá, você começa a espirrar. Por que você espirra? São esses cílios, ó, empurrando, jogando para fora essas impurezas. Porque as nossas narinas, elas também vão atuar nesse mecanismo de defesa, impedindo que corpos estranhos consigam passar para dentro do nosso sistema respiratório, certo? Outra função importante, além dessas de reter impurezas, de atuar como defesa para o sistema respiratório, as narinas são o local também pelo qual nós vamos permitir a entrada e a saída de ar do nosso organismo, ou seja, o ar ele vai entrar e vai sair por essa narina, pelas nossas narinas, certo? A Lúcia, mas quando eu estou gripada, eu respiro pela boca. Respirar pela boca não é o correto. Por quê? Porque além de você não estar fazendo esse processo que a narina faz, de reter as partículas de impureza, você está mandando o ar na temperatura que ele está para dentro do seu organismo, o que pode fazer com que o sistema fique ressecado, certo? Então, não evitem respirar pela boca. Outra função, gente, aqui das narinas é que elas fazem o aquecimento e a umidificação do ar. Por exemplo, em um dia muito frio, onde o ar ele está gelado, esse ar gelado ele não pode passar para dentro do aparelho respiratório. Então, quando nós respiramos, esse ar gelado que chega aqui nas narinas, ele vai ser aquecido e umidificado. Ele vai ser aquecido para permitir que ele entre no nosso corpo em uma temperatura bacana, em uma temperatura que para nós seja suportável. Do mesmo jeito, se eu estou num dia muito quente e o ar está quente, eu não posso respirar esse ar quente e permitir que esse ar ele passe para o interior do meu sistema respiratório. Eu respiro o ar quente, mas quando ele chega aqui, ó, nas fossas nasais, nas minhas narinas, esse ar ele vai sendo resfriado para que ele consiga entrar no meu corpo em uma temperatura legal, certo? Então, se eu perguntar a vocês quais são as funções das narinas, você vai me dizer que a narina ela vai ser responsável pela defesa do nosso organismo, né? Ela defende, livrando o nosso sistema respiratório de corpos estranhos. Ela vai atuar, né, na retenção, ela vai filtrar as impurezas, vai permitir a entrada e a saída do ar e vai ser responsável por aquecer o ar e umidificar antes que esse ar ele consiga chegar aos nossos pulmões, tá bem? Gente, o segundo órgão, né, que nós vamos falar é sobre a faringe. E lembrem sempre que a faringe é um órgão comum tanto ao sistema digestório quanto ao sistema respiratório. Por quê? Porque compondo aqui, ó, a faringe, eu tenho essa estrutura, que é uma estrutura cartilaginosa, que é chamada de glote e epiglote. Essa daqui, minha gente, é epiglote. E aqui eu tenho uma tampinha, que é a glote. No sistema digestório, essa epiglote aqui, ela fecha para permitir o quê? Para permitir apenas a passagem do alimento, ó. Porque se ela ficar aberta, eu vou passar aqui o alimento e aqui passo o ar, o que pode me causar um engasgo. Porém, no sistema respiratório, essa epiglote, ela fica aberta, tá vendo aqui, ó? A epiglote fica aberta para permitir apenas o quê? A passagem do ar, certo? É muito comum nós vermos questões perguntando qual órgão comum ao sistema digestório e respiratório? Faringe, certo? Aí aqui diz a você, ó, a faringe serve tanto para a passagem do alimento,
Mas lembrando, quando o alimento passa, essa epiglota ela fica fechada, certo? E ela termina em um tubo curto, chamado de laringe. Então, eu tenho aqui minha faringe. Quando a minha faringe termina, eu vou ter um início, o próximo órgão que eu chamo de laringe, ok? E aqui, ó, podemos dizer que é uma cavidade comum tanto ao sistema digestório quanto ao sistema respiratório. Aí aqui eu tenho, ó, as fossas nasais, certo? Que vão reter minhas impurezas, que vão filtrar o ar, que vai defender meu corpo contra corpos estranhos, que vai esquentar o meu ar, certo? E aqui, ó, depois que esse ar entra, ele vem aqui para essa estrutura que é chamada de faringe, tudo bem?